Se eu não sou humana, o que eu sou? Como tá a nossa garota? Tá pronta. Você já se perguntou o que acontece se misturarmos tecnologia fora de controle, organismos alienígenas e a natureza humana mais sombria? E se o maior perigo não for o monstro que vemos, mas aquilo que criamos ou nos tornamos? Neste vídeo, vamos mergulhar em Alien Earth 2025, a série que expande o universo de Alien com novo formato, novo horror e uma reflexão brutal sobre identidade, poder e medo. Prepare-se, vai ter tensão, reviravoltas, criaturas assustadoras e perguntas que podem lhe tirar o sono. Mas antes de continuar, inscreva-se no canal, ative o sininho e venha comigo descobrir o que espreita nas sombras deste novo capítulo do terror espacial. Logo nos primeiros minutos de Alien Earth, percebemos que esta não é apenas mais uma história sobre monstros espaciais. É uma série que leva o pesadelo de Ridley Scott de volta ao seu ponto mais instintivo, a sobrevivência. A Terra, o lar que sempre conhecemos, se torna o novo campo de caça dos xenomorfos. A sensação é claustrofóbica, mesmo em um planeta aberto, porque o perigo agora está em todo lugar. Cada sombra, cada respiração, cada som metálico no escuro pode significar o fim. A trama se passa em um futuro onde a humanidade finalmente conseguiu o que sempre quis: trazer tecnologia extraterrestre para dentro de casa. Corporações poderosas exploram o DNA alienígena para criar armas, organismos híbridos e sistemas de defesa biotecnológico. Mas o que começa como um avanço científico se transforma rapidamente em um erro irreversível. O instinto predador dessas criaturas não pode ser controlado. Quando o primeiro experimento escapa de um laboratório subterrâneo, o caos se espalha como uma infecção invisível. O espectador logo percebe que Alien Earth é um retrato brutal da arrogância humana. A série questiona até que ponto o homem é capaz de ir em nome do progresso. E se ainda merece sobreviver às próprias criações. O terror não está apenas nas criaturas, mas nas decisões que levaram a humanidade até ali. Os cientistas, militares e executivos que dominam a história não são vilões caricatos. São pessoas movidas por medo, ambição e culpa. Isso torna cada cena mais real e perturbadora. Visualmente, a produção é um espetáculo. A fotografia mistura tons frios de cinza e azul com flashes de luz vermelha, uma assinatura visual que lembra o desespero das naves da franquia original. A atmosfera é opressiva e úmida, como se o planeta estivesse adoecendo junto com seus habitantes. Há momentos em que o silêncio pesa mais do que qualquer grito. O som da respiração abafada dentro de uma máscara, o estalar de ossos na escuridão, o gotejar distante, tudo é calculado para aumentar a tensão até o limite. Entre os personagens principais, destaca-se a doutora Elara Mendes, uma xenobióloga que tenta conter a catástrofe que ela mesma ajudou a criar. Seu arco dramático é o coração emocional da série. Elara representa a luta entre razão e remorso, entre ciência e ética. Ao seu lado está Jonah Reeves, um ex-soldado que perdeu tudo durante a primeira onda de contaminação e agora vive em fuga, tentando salvar um grupo de sobreviventes civis. A relação entre os dois é tensa, repleta de desconfiança, mas também de uma necessidade desesperada de esperança. Cada episódio trabalha com uma estrutura de suspense crescente. Não há longas explicações, nem heróis invencíveis. A morte pode vir a qualquer momento, e quando vem, é cruel, quase inevitável. A série entende o que torna Alien assustador: o desconhecido. Por mais que a tecnologia avance, por mais que o homem tente dominar o universo, ele continua vulnerável diante de algo que não compreende. Alien Earth resgata esse sentimento com maestria, colocando a humanidade cara a cara com sua própria extinção.
O grande diferencial está na ambientação terrestre. Ver os xenomorfos caçando em florestas tropicais, ruínas urbanas e desertos contaminados é uma experiência inédita. Cada cenário revela uma nova forma de horror e de beleza. A natureza se torna cúmplice do terror, escondendo, distorcendo e devorando o que resta da civilização. Os sobreviventes enfrentam não apenas as criaturas, mas também a escassez, o colapso da comunicação e o colapso moral de um planeta que perdeu o sentido de humanidade. Em meio a tudo isso, há uma pergunta que ecoa silenciosamente. Será que os xenomorfos realmente invadiram a Terra? Ou apenas herdaram o que restou dela? Essa ambiguidade transforma Alien, Earth, em uma obra que vai além do terror físico. É uma reflexão sobre evolução, sobre o preço do domínio e sobre o instinto de sobrevivência que habita tanto humanos quanto monstros. À medida que Alien, Earth avança, o espectador percebe que a série não é apenas sobre a luta pela sobrevivência, mas sobre a inevitável fusão entre o humano e o alienígena. A ciência, movida pela desesperança, começa a experimentar novas formas de coexistência. Alguns sobreviventes, infectados, desenvolvem habilidades híbridas, força sobre-humana, sentidos aguçados, resistência fora do comum. Eles se tornam a última linha entre a extinção e a adaptação. Mas o preço é alto. Cada avanço aproxima mais a humanidade do próprio inimigo. A doutora Elara Mendes se vê diante de um dilema moral impossível. Para salvar o planeta, ela precisa liberar um composto genético que pode acabar exterminando tanto os xenomorfos quanto os humanos contaminados. Essa escolha simboliza o grande tema da série. Até onde vale a pena ir para preservar uma espécie que talvez já tenha ultrapassado seu limite ético? É aqui que o roteiro brilha, trazendo discussões filosóficas profundas sem perder o ritmo do terror e da ação. Jonah Reeves, o ex-soldado, representa a voz da resistência humana bruta. Ele acredita que ainda há uma chance de reconstruir o mundo, mesmo que o preço seja lutar até o último fôlego. Mas o contraste entre ele e Elara cria uma tensão dramática poderosa. Enquanto ela enxerga a ciência como redenção, ele vê nela a origem de toda a destruição. Essa dualidade move a narrativa e mantém o público dividido entre a fé no progresso e o medo de repetir os mesmos erros. O clímax da primeira temporada é simplesmente devastador. Um ataque em massa dos xenomorfos toma uma antiga metrópole em ruínas, uma sequência filmada com um realismo impressionante. Explosões iluminam o céu noturno, drones caem um após o outro, e os gritos de soldados ecoam entre os prédios em chamas. Em meio ao caos, a câmera acompanha Elara e Jonah tentando ativar o último sistema de contenção biológica. É uma corrida contra o tempo, onde o som dos passos dos xenomorfos se mistura ao barulho das sirenes e das explosões. O espectador quase sente o cheiro da fumaça, o gosto metálico do medo, mas o ponto mais impactante não é a batalha. É o silêncio que vem depois. Quando o sol nasce sobre o que restou da cidade, a dúvida permanece. A humanidade venceu, ou apenas adiou o inevitável. A série encerra sua primeira temporada com um gancho brutal. Em uma cena final, uma criança, nascida da união entre uma mulher contaminada e um xenomorfo, abre os olhos pela primeira vez. Metade humana, metade alien. A câmera se aproxima lentamente de seu rosto, enquanto uma voz em off de Elara diz: "Talvez o próximo passo da evolução nunca tenha sido nosso para decidir." Com essa última frase, Alien, Earth, entrega uma das conclusões mais ousadas do universo. Alien, ao invés de encerrar o ciclo do horror, ela o reinventa. A Terra deixa de ser um campo de batalha e se transforma em um laboratório vivo, onde a natureza e a ciência disputam o controle da criação. O resultado é um espetáculo visual e emocional que desafia o espectador a questionar o que realmente significa ser humano. A série também se destaca pela direção de arte e pelo design das criaturas. Os novos xenomorfos são mais complexos e imprevisíveis, alguns adaptados a diferentes ambientes terrestres, como desertos, oceanos e florestas.
Isso amplia o alcance do terror e cria momentos de pura tensão, onde o medo não vem apenas do que se vê, mas do que se sente prestes a acontecer. O uso da luz e do som é meticuloso e cada episódio é construído como um filme próprio, com início, meio e fim emocionalmente satisfatórios, mas sempre deixando uma ponta solta. O que Alien Earth oferece, acima de tudo, é uma experiência que mistura o horror cósmico com crítica social. Ela expõe o ego humano, a ganância corporativa e o desejo inconsciente de brincar de Deus. A série sugere que, em algum nível, sempre fomos os verdadeiros invasores. E agora estamos colhendo as consequências. É uma reflexão sombria, mas impossível de ignorar. E talvez por isso, o público não consiga desviar o olhar, mesmo quando a cena parece insuportável. Quando os créditos sobem, a sensação é de que algo dentro do espectador também foi infectado. Uma ideia, uma dúvida, uma pergunta que ecoa no silêncio. Será que merecemos continuar existindo, se o preço é perder o que nos torna humanos? E é com esse questionamento que Alien Earth marca seu lugar entre as grandes obras de ficção científica e horror da atualidade, revivendo a essência da franquia e abrindo um novo capítulo, mais sombrio, mais íntimo e mais perturbador do que nunca. E então, depois de tudo o que vimos, fica a pergunta: será que Alien Earth está apenas mostrando o futuro da humanidade ou alertando sobre o presente que estamos construindo agora? A série não é só entretenimento, é um espelho do nosso próprio medo de perder o controle, de brincar com forças que não compreendemos e de ultrapassar limites que talvez nunca devêssemos tocar. Se você chegou até aqui, me diga nos comentários: você acredita que a humanidade ainda tem salvação? Ou já somos os verdadeiros monstros da Terra? Deixe o like se gostou dessa análise, compartilhe com quem também é fã de Alien e, claro, inscreva-se no canal para não perder as próximas análises de filmes e séries que desafiam a mente e o coração. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, mantenha as luzes acesas.